Então, pessoal, começando mais um desenho aqui, sempre começando daquela forma que eu falei para vocês, que é a melhor forma que eu encontrei para poder desenhar, que é fazendo um oval, né? E isso daí é para tudo, né? E eu escolhi essa imagem aqui e esse esboço vai ficar um pouquinho mais demorado, porque eu quero chegar o mais próximo possível da imagem, ok? Quando eu não tô ligando muito, meu esboço demora aí em torno de 20 minutos, 15 minutos, às vezes meia hora, mas aqui passou um pouquinho, passou uns 40 minutos, porque eu queria chegar um pouco mais próximo da imagem. E como eu sempre falo para vocês, o oval ele serve primeiro para delimitar a área onde que eu vou fazer o desenho, no caso, né? O tamanho do desenho é onde que eu deixo o tamanho do desenho. Aí eu faço o círculo, faço aqueles riscos que vocês já estão acostumados a fazer, e agora eu estou fazendo aí esses círculos aí para onde que vai o nariz, onde que vai o olho, né? Outra coisa muito importante aqui, por que eu faço isso? Porque ali eu faço a linha o círculo do nariz primeiro, e do tamanho que eu quero o nariz ali, eu já também faço o círculo do tamanho do olho. Vocês podem ver que o círculo do nariz, ele vai dar aproximadamente como se fosse 3 círculos ali juntos, né? Só que um mais para baixo e 2 lá em cima. Mas se fosse a juntar os 3 na mesma linha, ia dar quase o mesmo tamanho. Então é mais ou menos isso. Só que não tem nada medido. Eu não uso medidas aí, e mesmo assim o desenho sai bem parecido. Você também pode usar com medidas também, pegar a imagem, né, e fazer esses círculos na imagem, né, no papel, e depois você fazer fazer esse mesmo esquema no papel onde que você vai desenhar, que você vai conseguir também com medida, vai ficar até melhor, né? E como eu sempre digo nos meus desenhos, o desenho ele passa por 4 partes, né? O que é essas partes? É a base, né? Que é o círculo, a base é o círculo, né? E mais os riscos, né? Tanto na horizontal como na vertical. Depois vem a construção, que é essa parte que a gente está fazendo aqui agora, que é a construção. E depois que a construção está pronta, aí a gente começa a fazer os ajustes. O que são os ajustes? Apagar onde que você viu que está os defeitos, né? E refazer, né? Então nessa parte aqui ainda, nós estamos na parte da construção. Então eu optei por fazer dessa forma, seguindo esse espaço, porque isso me ajudou bastante, sabe? Eu já começava a desenhar e já queria que o desenho já fosse ficando perfeito, né? E isso me atrapalhava muito e me frustrava bastante, porque às vezes o desenho não saía do jeito que eu queria, mas ele já estava, como ele já estava ficando todo pronto, então não tinha muito o que mudar. E dessa forma eu consigo mudar, entende? Agora eu quero dizer algumas coisas muito importantes, assim, a título de informação, né? Diz que historicamente, né, acredita que o primeiro retrato foi feito há muito tempo na Grécia. Tratava-se de um contorno, no caso de sombra, de um rosto de perfil gravado em uma árvore. Então, assim, se a gente for ver, muitos, né, nasce às vezes com aquela vontade de desenhar e não sabe, né? Mas assim a gente for ver de gerações muito anteriores, né? Que nem se você ver lá aquelas figuras egípcias, né? Cravado nas pedras, né? E vira e mexe você encontra aí pela arqueologia desenhos gravados nas pedras, né? Então a questão do desenho ela é muito interessante e importante também, porque é uma comunicação visual também, né? Para você ver que as gerações, a gente já nasceu com essa vontade de desenhar, né? Muitos às vezes nem sabem que tem essa vontade, esse dom, e ele está lá no nosso coração. Foi Deus que colocou isso daí na gente, né? Agora uma outra coisa, né? O que eu preciso para aprender a desenhar?
dom, vontade, qual dessas duas é a melhor, né? Persistência, tempo, né? O que eu preciso para poder desenhar? Gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Para quem tem dom, é um pouco mais fácil, eu acho, né? Por quê? Porque tá ali, já tá ali, só falta ali, no caso, como que fala, refinar, né? Moldar, mas já tá ali. Agora, para quem tem vontade, mas não tem o dom, também consegue, e às vezes consegue até melhor do que aqueles que têm o dom. Mas o que acontece? Aí precisa da persistência e o tempo para você fazer isso daí. Então, um dos segredos para desenhar, eu acho, é isso. É você ter vontade. Mesmo que você não tenha dom, se você tiver vontade e a técnica, e procurar as técnicas que mais se adaptam a você, você vai conseguir desenhar. Entende? Então, assim, como eu posso te dizer, para quem às vezes tem o dom, mas não tem assim aquela vontade, aquela persistência, não adianta ter dom, não adianta. E não ter vontade, se você não tem vontade nem persistência, não vai adiantar muita coisa. Agora, quem tem vontade também vai conseguir se tiver persistência. Se você tiver persistência e vontade, você vai conseguir, porque para isso você vai arrumar tempo para poder começar a desenhar, entende? Então a questão não é dom para você aprender a desenhar, a questão é vontade e achar um método que fique melhor para você. Na verdade, hoje em dia na internet você encontra muitos, como eu posso dizer, muitas pessoas ensinando aí como desenhar e tal, né? Você precisa procurar aquilo que mais se encaixa a você. E eu, como eu nunca fiz curso nenhum, eu fui vendo aquilo que me adaptava melhor. E eu não precisei ali de um professor e tal para poder, no caso, fazer, né? Na verdade, esse dom eu tive desde criança, né? Eu sempre desenhei, só que eu não tinha tempo para poder, como é que fala, fazer um curso, não tinha dinheiro para poder fazer um curso. Então o que eu tive que fazer? Me virar sozinho. Isso eu sempre falei aqui nos meus vídeos. E aí, o que vocês estão achando aí? Tá ficando meio parecido, não está? Entende? Outra coisa que eu ia falando é sobre materiais. Não precisa ter material bom, qualquer material, tendo um lápis, uma borracha e uma folha para desenhar, não importa se é sulfite, se é caderno de desenho mesmo, tudo ajuda para você começar a desenhar. Não precisa comprar materiais caros, entende? Esse sketchbook que eu tenho aqui, ele é de se eu não me engano aqui, eu vou até dar uma olhadinha aqui, mas se eu não me engano ele é 150 gramas, é uma gramatura muito boa, sabe, mais lisinha assim, sabe, ele é um A4, né, esse sketchbook meu é um A4, então eu gostei bastante dele. Eu já tenho uma outra com a gramatura de 100 gramas que eu já não gostei, ele é um pouco já é mais grossa, né? Então o desenho já não fica tão lisinho. Bom, agora nessa parte aqui a gente já está indo para a parte do ajuste, né? Que é onde que eu já vou apagando ali onde que acho que não está legal e vou reforçando ali, passando o lápis um pouquinho mais, como eu posso dizer assim, mais forte, né, para ficar mais evidente o desenho. Gente, assim, para desenhar você precisa ter paciência. Olha só, eu fiz o nariz, não gostei muito do nariz, apaguei aqui e vou fazer de novo, entende? Então a parte do ajuste é isso. E se você não saber fazer essas partes certinho, o seu desenho fica bem comprometido. Que nem eu falei, esse desenho que eu estou fazendo aqui, eu estou querendo que ele fique bem parecido com a imagem de referência que vocês estão vendo aí em cima. Então eu estou tentando aí assim
com mais, como eu posso dizer, mais foco para tentar ficar o mais próximo possível, entende? Então por isso que esse desenho está ficando um pouco mais demorado, mas esse é o meu método que eu uso para poder chegar aonde que eu quero, né? Eu não sei quantas aulas eu vou passar disso daqui, a forma como eu estou desenhando, depois vai vir a pintura, né? A próxima aulinha da gente vai ser fazendo a pintura como eu fiz para poder fazer a minha pintura, né? Então essa é a primeira aula aí, é mais para te mostrar como que eu faço os meus esboços, né? E também a parte da pintura, ela tem a base também, tem isso não tem a construção, né? Mas tem o ajuste e o acabamento. E aqui também vocês viram, eu apaguei um pouco também ali a boca, eu não achei que não estava muito legal. E essa boca ainda eu vou apanhar um pouco ainda, porque ela é um pouquinho complicada de fazer. Eu sempre tenho uma dificuldade maior em desenhar a boca, então eu acho que eu preciso treinar um pouco mais, fazer boca, né, no caso, para poder melhorar os meus desenhos, né? Mas é isso daí, pessoal. E essa é a minha forma de desenhar e a forma que eu achei que fica assim, de uma forma muito mais fácil para você fazer um esboço, sabe? Eu assim, nunca gostei de fazer a grade, né, para poder fazer os esboços, porque eu acho assim que a gente tem que tentar fazer a mão livre, né? Vai ter muitos lugares que a gente vai poder ter que ir, aí ter que levar régua, levar tudo, aí fica mais complicado. Aí no caso dessa forma, com um simples lápis eu posso dar forma a um desenho, né? Mas esse daí vocês já viram como é que tá ficando aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like, deixe seu comentário e fala aí se ficou parecido com a imagem, o esboço, ou não, se gostou ou não, porque eu vou estar fazendo aí o segundo vídeo, que vai ser mais a parte da pintura. Depois do desenho concluído aqui, vai ser a parte da pintura, né? Então quero ver se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Se gostaram, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, porque isso ajuda muito. Fiquem com Deus. Fui!